Olá, pessoal, bem-vindo a Clique Eduque 8. Eu sou Sérgio Nogueira, sou cofundador, orientador de carreira e mentor. E você que está acompanhando a nossa série, Como a Educação Transformou a Sua Vida ou Transforma a Sua Vida, essa parceria incrível com o Instituto Proa, hoje a gente tem uma história muito especial. Então você que está assistindo a gente, está com dúvida de carreira, qual profissão, como é que é o ingresso no mercado de trabalho, quais são as dificuldades, dicas, caminhos, orientações. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Cauane. Olá, Cauane, como é que você está? Tudo bem? Obrigado, seja bem-vinda a Clique Eduque 8. Olá, Sérgio. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigada. Cauane, a gente quer saber, então, como a educação está transformando a sua vida, né? Então, para o pessoal do Brasil entender um pouco mais, conta um pouco para a gente onde você mora, um pouco da sua história, da sua infância, onde você estudou, como é a sua família. Conta um pouco para a gente começar. Bom, eu sou nascida na Bahia, atualmente moro em São Paulo, né, na periferia, região de Perus, e estou morando com os meus pais. Tenho dois irmãos, mas eles não moram com a gente mais. Eu estudei em escola pública desde a pré-escola até o meu ensino médio, onde eu cursei ensino técnico de edificações junto com o ensino médio. E me formei faz um ano e agora estou na faculdade. Cauane, me fala, o Instituto Proa, como é que você encontrou o Instituto? Por quê? O que você estudou lá? Conta um pouco pra gente. Eu conheci o Proa no meu último ano do ensino médio. Eles foram lá na escola, fizeram uma palestra para a gente, apresentaram o curso da plataforma. Então, eu me inscrevi, comecei a fazer, e no curso eu aprendi muita coisa sobre soft skills, aprendi a visualizar o meu projeto profissional, coloquei em prática várias ferramentas que eles apresentaram, e o meu perfil do LinkedIn que eu já tinha, eles também ensinaram a gente como deixar mais profissional, como aperfeiçoar. Isso foi muito bom. E até mesmo quando a gente terminou o curso, eles colocaram a gente num grupo que quase todo dia chegava vaga de emprego. Então, mesmo após o término do curso, eles sempre estavam ali presentes, fazendo o acompanhamento profissional, e isso foi incrível. E, Cauane, o que valeu mais para você lá no Instituto Proa, né? Você chegou de um jeito, saiu de outro, te deu mais confiança? Como assim? O que você leva de maior valor da experiência no Instituto Proa? O que eu levo de maior valor foi a parte de eu ter conseguido visualizar o meu projeto profissional, porque eu sempre tive muitos desejos, muitos objetivos, mas eu nunca tinha traçado exatamente como que ia seguir isso. E eles mostraram para a gente como visualizar, como fazer todo esse planejamento para que a gente consiga atingir nossos objetivos. Além do certificado também do PROAS, muito bom para o currículo, né? Que eu coloquei lá no meu LinkedIn também, fortalecendo. O Cauane, bom, né? E engenharia civil, conta pra gente, né? Técnica de edificação, assim, não é só uma opção de curso de nível superior, né? Já tem uma história, né? Já tem uma vivência, né? E no LinkedIn você fala que você é apaixonada, que você adora. Conta pra gente como é que você chegou, como é que você tá, como é que você pensou nessa carreira? Conta pra gente. Então, na verdade, quando eu estava ali por volta do oitavo ano, mais ou menos, do fundamental, começou a me vir uma preocupação, assim, com a relação do que eu queria ser. Porque eu queria ser muitas coisas, mas ao mesmo tempo, quando a gente quer tudo, a gente não quer nada. E aí eu ficava pensando, tem que decidir, tem que decidir. E aí eu fiquei entre ser professora de matemática e professora de filosofia, que não tem nada a ver com o que eu sou hoje. Uhum. E aí eu decidi então que ia ser professora de filosofia. E fiquei com isso por vários anos. Mas pesquisando cada vez mais sobre essa área que eu queria seguir, chegou um momento que eu vi que não tinha muita relação com o meu perfil. Então eu decidi buscar outra coisa, comecei a pesquisar outras faculdades e eu via que nada, sempre tinha alguma coisa assim que não tinha um pouco a ver comigo. Mas quando eu comecei a pesquisar sobre engenharia civil, era absolutamente tudo que eu queria. Uh! Os olhos começaram a brilhar. Brilhante. Que eu sempre fui de exatas, né? Sempre gostei de matemática. E construção civil era uma coisa que me deixava muito curiosa. Além de que também eu sempre fui um pouco desafiadora, eu queria também ocupar um lugar assim que é mais visto como masculino. Então eu falei, é isso que eu quero seguir. Aí eu Uau. decidi que eu seria engenheira. Aí
nessas pesquisas eu descobri que existia o curso técnico de edificações, e eu me inscrevi, né, que era na ETEC Itaquera 2, era a mais próxima que tinha de casa, e mesmo assim ficava 2 horas da minha casa. Então foi um pouco difícil, mas aí passei, consegui e iniciei. E aí, Então, quando eu 2 terminei o horas para ir, curso... 2 horas para voltar. E o ambiente tinha muitos homens, Cauane, Então, predominantemente masculino. porque assim, lá na ETEC em que eu estudava, tinha o curso de administração, tinha edificações e tinha design de interiores. Na sala de design de interiores, era quase totalmente mulheres, só tinha 4 homens, se eu não me engano. Em administração, tinha uns 6 meninos, o restante era meninas, né? São 40 pessoas por sala. E na minha sala era metade, era 20 meninas, 20 meninos. Então era equilibrado, assim, mas a gente vê a diferença porque era o que mais tinha meninos. Cauane, e a família, né? Quando o pessoal escutou você falar que queria engenharia e já começou fazendo um curso técnico, como foi em casa, sua família? Como é que eles receberam? E aí depois você disse que tinha que, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Como é que foi esse processo todo para você? Então foi tudo muito rápido, porque Hum. quando isso aconteceu, a gente estava na pandemia ainda. Chegou a minha aprovação, vi lá pela internet. Quando minha mãe chegou, eu contei para ela, ela começou a chorar. Ela ficou emocionada. Quando eu contei para o meu pai também, ele ficou surpreso, né? Porque ele não sabia que eu gostava muito dessa área, mas todo mundo me apoiou. E aí, como eu disse, a minha casa ficava muito longe do curso, era 2 horas. Então, eu passei a morar com a minha avó, que já morava lá na Zona Leste. Então, ainda era longe, mas ficou um pouco melhor para mim. Aí, era só 1 hora de distância. Aí, facilitou bastante. Então, minha família me apoiou bastante. Parabéns, Cauane. Parabéns. E aí, conta um pouco mais essa trajetória. Fez os 3 anos, né, do curso técnico, Isso. que fez junto com o ensino médio. E aí, como é que foi a vida profissional? Conta um pouco pra gente. Bom, no meu primeiro ano do curso, eu já consegui um emprego na área, né? Eu consegui no finalzinho de setembro, mais ou menos. E aí eu me tornei jovem aprendiz, porque na época ainda não podia fazer estágio, né, por estar no primeiro ano. Aí me tornei jovem aprendiz, trabalhei nessa empresa por 2 anos, onde eu mexia com software Revit, né, que é um software que a gente usa muito em projeto na construção civil. E lá eu tive muito aprendizado. Com isso eu consegui me manter, custear meus estudos, né, pagar pelos materiais, alimentação. E foi ótimo para o meu currículo também, porque lá eu aprendi muita coisa que eu só fui ver no curso quando eu já estava no finalzinho. Quando eu terminei, quando o meu contrato com essa empresa finalizou, foi na mesma época que eu estava terminando o curso. Então, no ano seguinte, comecei a procurar emprego novamente, aí fiz um estágio de férias ali de 1 mês, numa empresa muito boa também, Moradigna, que eles fazem reformas para a população de baixa renda. Legal. E, em seguida, eu fui contratada como projetista em uma empresa vidraceira. Lá eu fazia algumas coberturas de vidro, fazia box, fazia vários projetos. E nessa empresa fiquei até o início desse ano. Recebi 2 promoções, né, nessa trajetória. Mas nesse ano eu iniciei a faculdade e aí não teve como conciliar, eu tive que deixar a empresa. E um detalhe que depois que eu saí, eu descobri que tinha passado também em outra faculdade e eu decidi que eu ia fazer as duas. Aí agora eu estou fazendo as 2 faculdades. Ai, meu Deus do céu, Cauane. Qual é a outra faculdade? Então, eu estou fazendo engenharia civil à noite no Mackenzie e de manhã eu faço controle de obras na FATEC. Tá bom. O controle de obras é técnico ou não? Também é nível superior? Ele é tecnólogo, que é Tecnólogo, tá faculdade. bom. E, Cauane, depois, fala um pouquinho dos seus sonhos, do futuro, onde a Cauane se vê daqui a 5 anos, quando tiver tudo isso. Fala um pouco pra gente. Quais são os seus planos? Bom, eu sempre tive vontade de trabalhar no canteiro, né? Até hoje eu só trabalhei com projetos. Então, meu próximo passo que eu quero muito é trabalhar no canteiro de obras. E eu também tenho vontade de desenvolver pesquisa aqui no Mackenzie e também na FATEC. A gente tem muita oportunidade de iniciação científica e iniciação tecnológica. E eu pretendo, para os próximos semestres, começar a fazer pesquisa
E também quero iniciar ali minha carreira no canteiro de obras de fato. Bom, gente, antes da gente continuar, eu queria pedir para vocês se inscrevam no canal, né? Isso é super importante para a gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas. Compartilha, tenho certeza que essa história da Cauane vai ter elementos que vão te ajudar, mas também podem ajudar uma pessoa que você conhece, um amigo, um parente que está interessado nessa carreira, que está interessado no conteúdo do Proa, né? Tá vendo aí o caminho que a Cauane está trilhando, os seus sonhos, seus desejos. Tem certeza que você tem alguém que você conhece que merece ouvir essa história, que vai inspirar bastante. Aqui vocês têm o QR Code que leva para o blog da Clique Eduque 8, onde a gente tem vários conteúdos, textos que falam sobre carreira, sobre os desafios. A gente sabe de todos os dilemas que o jovem passa justamente nessa fase de transição, justamente que eles passam nessa fase de transição de um ensino, né, Cauane, para o nível superior. São muitas incertezas, tem que tomar decisão, tem muita pressão, né? Então, são textos, são depoimentos, e no YouTube também a gente tem vários vídeos que a gente tenta compartilhar essas experiências e histórias da Cauane, como também de outros estudantes. Então, tenho certeza que tem algum conteúdo que vai te ajudar bastante. Pessoal, também eu queria apresentar para vocês o projeto do Instituto Proa, né? Um pouco mais para vocês conhecerem. Então, pessoal, eu queria mostrar para você que não conhece o que é o Instituto Proa, né? Então, tá aqui o site, você pode acessar. Mais de 18 mil jovens que conseguiram vagas de empresas. Olha as empresas, como a Cauane falou, as oportunidades, né? Que a Cauane falou que tem um espaço onde as vagas são colocadas por essas empresas. Tem dois tipos de projetos, tem o Plataforma Proa e tem o Pró-Profissão. O Pró-Profissão é presencial, é mais para São Paulo e a tecnologia, né? Tem outros lugares sendo desenvolvidos, mas simplesmente a Plataforma Proa. E você que está assistindo, o Instituto Proa está concorrendo ao Top of Mind. Então, quem puder entrar, se você achou todo esse projeto interessante, está interessado em se inscrever, entra e faz uma indicação do Proa. Isso ajuda muito o projeto a justamente conseguir esses patrocínios, ganha cada vez mais credibilidade num projeto absolutamente incrível. Então, queria deixar aí o meu recado para que você acesse a plataforma Proa. Cauane, eu queria fazer um bate-bola, um jogo rápido com você. São 3 perguntas que eu escuto muito quando eu faço mentoria. Então, eu queria saber a sua opinião a respeito desses 3 assuntos, né, ou essas 3 situações. Cauane, eu não gosto de ler, sabe? Precisa ler? Existe uma forma mais fácil? Existe sim formas mais fáceis de aprender, como por exemplo, assistir vídeo, documentário, podcast, que o pessoal gosta, que são formas mais visuais, né? Que tem menos leitura, mas a leitura ela é muito importante no processo de aprendizagem, até porque se a gente, principalmente se você quer ingressar na faculdade, você vai precisar ler muito. Então, o ideal é que a gente pratique isso já desde cedo, porque a gente desenvolve áreas do nosso conhecimento que com vídeo, com documentário, a gente não consegue. Então, a dica que eu dou inicia por uma leitura mais fácil, por alguma coisa que seja mais leve para você, que seja do seu interesse. E aí, depois, aos poucos, a gente vai aumentando. Tem gente também que indica, por exemplo, se você quer ler um livro, você não vai iniciar lendo muitas páginas de uma vez, porque logo no início a gente desiste, a gente vai ver que é muito difícil e não vai ter como. Então, a gente começa lendo menos páginas por dia, até que se torne um hábito. Eu, por exemplo, antigamente eu não tinha o hábito da leitura, eu só lia mesmo na escola, quando a professora pedia para ler alguma coisa. Mas depois que eu comecei a ler aos poucos, se tornou algo que hoje eu gosto, eu faço por hobby mesmo. Então é importante. Legal. Cauane, eu sou muito tímido e tenho vergonha de pedir ajuda. Eu até já perdi algumas oportunidades por conta disso. O que eu faço? Eu também era muito tímida. Antes de entrar no ensino médio, eu era assim, tímida, tímida mesmo. Chegava a tremer se eu tivesse que, por exemplo, sei lá, tinha que pedir uma informação para alguém na rua. E a única forma da gente superar isso é enfrentando mesmo.
que eu digo é, se coloque nessas situações, mesmo que você não precise estar ali. Então, por exemplo, se tiver uma oportunidade na sua escola de você fazer alguma apresentação que seja em público, se candidate. Às vezes, não sei, se você estiver na rua, por exemplo, começa a praticar, mesmo que você tenha horas no seu celular, pergunta para alguém que horas são. Sabe? Pequenas coisas assim que foram me ajudando a pegar o jeito. Até hoje eu ainda sou um pouco tímida com algumas coisas, mas sou bem melhor do que antigamente. E aí com o passar dos anos, a gente vai vendo que a gente vai tendo cada vez mais facilidade. Cauane, onde eu moro, as pessoas da minha idade pensam de forma diferente. Eles não entendem o que eu faço. Eu faço curso de manhã, tenho faculdade à tarde, trabalho em 2, 3 lugares, e eles perguntam, vale a pena tudo isso, Cauane? O que você acha? Eu acho que cada um tem a sua trajetória, né? Cada um segue aquilo que faz sentido para si. Então, se faz sentido para você o que você tá buscando, a rotina que você está tendo atualmente, se você vê que vai chegar naquele lugar que você realmente quer, eu acho que não precisa fazer sentido para os outros. O problema seria se você estivesse duvidando de si mesmo, por que estou fazendo isso? Mas se você tem certeza, eu acredito que a opinião dos outros não deveria influenciar. Você pode mostrar para eles na prática que dá certo e tentar ajudar eles também. Mas se eles acreditam que não faz sentido, então que eles não sigam, mas não deixa de fazer algo que você quer muito, porque para as outras pessoas é nada a ver. Cauane, a gente está indo para o final e eu queria te deixar um espaço para você dar uma dica para quem está assistindo a gente, que está procurando justamente um caminho, que está em dúvida, que está vendo a sua história incrível, né? De escolha conseguiu escolher tão cedo, né? Um caminho e está batalhando esse caminho, uau, está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, já tem um curso técnico na área, estágio jovem aprendiz. O que você pode falar para quem quer seguir essa mesma linha? Quero dizer que de onde eu venho, os jovens eles têm um contato muito próximo com a criminalidade, com a violência. E desde cedo eu sempre vi na educação um caminho para sair, né, para ir para longe disso. Então foi a forma que eu encontrei de estar longe, até porque também eu sou filha de pais que não tiveram a oportunidade de terminar seus estudos. Então, se eu sempre tive esse acesso, sempre valorizei. Eu acredito que todo mundo deveria fazer isso. Bom, gente, para terminar, a Cauane tem uma mensagem super importante. A Cauane participa de um projeto social e quer falar um pouco sobre ele. Então, gente, presta atenção. Pode mais uma oportunidade que você pode aproveitar. Cauane, por favor, apresenta o projeto que você participa e vamos lá. Pessoal, eu sou voluntária na Rede Emancipa, né? Nós somos um cursinho popular que a gente ajuda jovens e adultos a poder concorrer com outras pessoas para vagas na faculdade. Então, se você está buscando fazer algum vestibular, a gente é focado no Enem, mas a gente também ajuda em outros vestibulares, como, por exemplo, a FUVEST, a Mackenzie, por exemplo, que eu entrei aqui pelo vestibular. A gente também auxilia nesse caso. Então, se você está tentando ingressar na faculdade, a gente está lá para isso. A Rede Emancipa tem várias unidades espalhadas por São Paulo. Eu faço parte do Emancipa Queixadas, que está em Perus, mas você pode entrar no site, ver qual que está mais perto da sua localidade e tentar. É 100% gratuito e a gente está aqui para te ajudar. Então, tenta. Cauane, eu queria agradecer muito a tua participação. Sua história é muito incrível. Realmente, toda a minha expectativa foi atendida de conhecer toda a sua luta, os seus objetivos, seus sonhos, essa trajetória que você está seguindo. Então, parabéns. Aqui embaixo a gente vai deixar o link da Cauane para você entrar em contato. E vamos também deixar o link do projeto social aqui na descrição do vídeo, tá? Para que você também, se estiver interessado no projeto social, possa procurar. Ou, né, Cauane, indicar para alguém também, né? Alguém que precisa. Isso mesmo. Então, Cauane, muito obrigado. Até a próxima. Espero encontrá-la outras vezes. Espero te acompanhar e saber como vai ser essa trajetória, quais são os próximos capítulos. Então, muito obrigado, parabéns, tá? E até a próxima.
Obrigada, Sérgio, foi um prazer.